Fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, tá certo? Hoje eu vou falar de carboidrato. Muita gente hoje tem medo de comer carboidrato, mas por quê? Porque muita coisa é passada na mídia falando que o carboidrato é vilão, que o carboidrato demais engorda, que carboidrato isso, carboidrato aquilo, mas não, pessoal. A principal fonte de energia do nosso corpo vem do carboidrato, tá certo? Se você come menos carboidrato, a primeira coisa que você sente irritação, tá certo? Porque você sente falta de energia que o carboidrato lhe dá, então você começa a ficar irritado, tá certo? Então, esqueçam isso de que carboidrato é o vilão e vou aqui agora falar para vocês como comer carboidrato de forma adequada, tá certo? Como vocês sabem, tudo em excesso faz mal, tá certo? O que diferencia o remédio do veneno é sempre a dose, não é isso? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Quando você come carboidrato, pessoal, o carboidrato é digerido, ele é quebrado em algumas moléculas menores e é levado para o seu músculo para ser estocado, no músculo e no seu fígado. Ele é estocado em forma de glicogênio no seu músculo e no seu fígado. Pronto, você entendeu isso? Mas e aí, Marcelo? O excesso do carboidrato que você come não vai ser armazenado no seu músculo nem no seu fígado, vai ser armazenado em forma de gordura, exatamente. Por isso que o excesso do carboidrato é que faz mal. Mas vamos lá, muita gente fala que comer carboidrato à noite engorda. Vamos ter calma com isso, pessoal. Por quê? Carboidrato à noite é um alimento como qualquer um. Muita gente fala do índice glicêmico, da carga glicêmica, mas vamos lá. Se o alimento tem um índice glicêmico alto, o que significa isso? Que você vai comer esse alimento e o açúcar no sangue, o efeito dele, ele vai ser absorvido rápido e vai aumentar a quantidade de açúcar no seu sangue mais rápido. Mas o que você tem que fazer para isso não ser um problema para você? Ninguém come só um pão. Ninguém come só o pão. Geralmente a pessoa passa uma manteiga no pão e a manteiga é o quê? Gordura. Ou então come um pão com queijo. Queijo é o quê? Proteína e gordura. Então quando você associa o carboidrato, que é o pão, com a proteína, a gordura, esse índice glicêmico não vai mudar, porque não muda o índice glicêmico do pão, mas a refeição não vai ter o mesmo impacto no seu organismo como teria se você comesse só o pão, tá certo? Então por isso é importante o consumo da proteína junto com o carboidrato, tá certo, pessoal? Outra coisa, quando você faz uma refeição completa, essa digestão vai ser mais devagar, porque vai ter a proteína e a gordura demoram um pouco mais para ser absorvidas e digeridas. Então você precisa passar mais tempo com essa comida no estômago. Logo, você acaba se saciando mais rápido e passando mais tempo sem sentir fome. Então, quando você come carboidrato puro, é o problema, tá certo? Então, evite estar comendo carboidrato puro e os carboidratos refinados, tá certo? O que seriam os carboidratos refinados? Os açúcares e os alimentos que tem muito açúcar, biscoito recheado, bolo doce, tá certo? Chocolate ao leite, chocolate branco, brigadeiro, tudo que for muito doce. E outra, muita gente fala que por as frutas serem doces, você não pode comer. Mas o que seria, né? O que isso não seria poder comer? Bom, pessoal, realmente algumas frutas, quanto mais maduras elas são, o teor de carboidrato delas aumenta e elas acabam ficando mais doces, por isso elas ficam mais doces. Mas o que você precisa entender, você não precisa deixar de comer fruta, porque as frutas realmente tem carboidrato, mas a quantidade de carboidrato nas frutas é muito pequena, tá certo? Por exemplo, um abacaxi é doce, certo? Tem uns azedos, outros doces. Geralmente o abacaxi que tem mais doce. Se você comer um abacaxi inteiro, vai equivaler ao mesmo tanto de carboidrato, por exemplo, que você comer 2 pães e meio, um abacaxi grande, tá certo, pessoal? Você divide ali o abacaxi em 7, 8 rodelas, tá certo? Você come 3 rodelas de uma vez, tá certo? Não vai fazer mal a você. Sendo que é importante, como eu já falei antes, é importante você não comer o carboidrato puro. Então você vai comer abacaxi, come abacaxi, toma um iogurte, mistura com a granola, com aveia. As fontes de fibra também são muito importantes, tá certo, pessoal? Porque a fibra ajuda a melhorar a digestão do nosso alimento, ajuda a diminuir o nosso colesterol, nossos triglicéridos e, além disso, ajuda a funcionar nosso intestino melhor. Então, onde é que a gente acha a fibra nos carboidratos? Nas frutas, nos grãos, tá certo? Nos alimentos integrais, os feijões, o arroz integral,
a soja, tá certo? A aveia, todos esses alimentos têm muita fibra, tá certo? Então você fazendo o consumo de alimentos integrais é importante porque você ajuda a melhorar o funcionamento do seu intestino, ajuda a prevenir colesterol, triglicérides, que hoje é um mal comum na sociedade, tá certo? Muita gente hoje tem colesterol alto, triglicérides alto. Então, fazer o consumo dos alimentos integrais vai ajudar você a diminuir isso, tá certo? Outra coisa, a quantidade de carboidrato na refeição. Às vezes você quer comer um bolo, às vezes você quer comer um pão, mas a pessoa come 5, 6 pães, um pedaço de bolo, metade do bolo. Claro que isso vai ter um impacto negativo no seu organismo. Então, é necessário você se controlar e dividir essas porções que você ia comer durante o dia. Por isso é importante o fracionamento das refeições, comer mais vezes, tá certo? Porque quando você passa muito tempo sem comer, se você come só 8 horas da manhã, vai almoçar 1 hora da tarde, quando você for 1 hora da tarde você for almoçar, você vai estar com muita fome, tá certo? Então você vai acabar destruindo o seu prato. Vai encher de arroz, vai encher de feijão, vai encher de macarrão, o que tiver pela frente você come. Então é importante que você esteja fazendo esses lanches entre as refeições para estar diminuindo sua fome e manter uma saciedade ao longo do dia, para você não descontar na comida e acabar emagrecendo. Isso é o erro de muita gente. Muita gente hoje quer emagrecer e faz 2 refeições por dia, tá certo? Só que aí quando ela vai fazer essa refeição, acha que vai comer menos, só que não. Ela está desejando uma coisa doce, ela está sem pensar. Coloca ali um monte de comida no prato, não passa a fome dela, o desejo de comer, né? Não passa o desejo de comer, ela acaba comendo mais, acaba comendo até mais do que se ela comesse mais vezes ao dia. Por quê? Porque ela passou muito tempo sem comer e ela sente mais fome, tá certo? Sente mais desejo. Porque nosso corpo, quando você priva o seu corpo de energia, ele fica necessitado de energia. Então, ele fica estimulando você a comer as coisas mais doces, mais calóricas. Por quê? Porque é uma fonte de energia rápida. Então, pessoal, pega essas dicas aí que eu falei, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo no Instagram aqui, tá certo? E se quiserem, se acharem que merecem, que precisam, marca uma consulta comigo, tá certo? Valeu, pessoal!